Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, te agradecer por esta manhã tão preciosa, ó Deus. Sabemos, ó Deus amado, que estamos no melhor lugar que poderíamos estar nesta manhã, ó Deus, que é na Tua presença, aqui neste lugar, na Tua casa, Senhor, oferecendo os louvores ao Senhor, mas também, ó Deus amado, agora, Pai querido, para receber do Senhor esta palavra poderosa, Pai. Fale aos nossos corações, que essa palavra venha mesmo como uma semente preciosa, Pai querido, e possa achar um solo fértil, Pai. Nós oramos, nós abençoamos a vida do Vinícius, ó Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Graça e paz. Bom dia. Vocês estão bem? Amém. Você cumprimentou a pessoa que está perto de você hoje? Já deu bom dia para ela, a paz do Senhor? Fala para ela, é muito bom servir ao Senhor junto contigo. Aleluia. Irmãos, os adolescentes podem subir também. Se tiver alguns adolescentes aí, pode subir. Amém. As crianças já foram, varão. Já. Amém, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês, apesar do nervosismo, eu comentei com o pastor César, eu falei, meu Deus, que dor de barriga. Mas amém. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é um tema do que a gente já vem trabalhando esse ano, sabe? E desde a virada do ano, Deus tem falado muito comigo. Eu confesso para os irmãos que essa mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos, ela já está desde janeiro no meu coração. E eu comentei com a minha esposa, eu falei assim, um dia, pastor César me dá uma oportunidade, eu vou pregar essa mensagem aqui, porque é o que Deus tem falado muito no meu coração nesse tempo, que é sobre gratidão. Às vezes a gente pode parecer meio bobo, né? Poxa, gratidão e tal. Mas, meu irmão, eu quero compartilhar com você hoje e te mostrar dentro da palavra quanto que ser grato a Deus é algo poderoso e libera o favor de Deus. Ao mesmo tempo, como que os efeitos da ingratidão. Eu lembro que teve uns 2 domingos para trás, uma irmã trouxe a palavra de oferta e ela comentou sobre isso, né? Estava na fila do banco lá e começou as pessoas reclamarem. E o efeito que isso traz. Mas que eu quero mostrar também, dentro da palavra, o que a gratidão ela traz para a nossa vida. Amém? Você não precisa ficar de pé. Mas dentro do que eu quero trazer para você hoje, irmãos, eu não quero trazer aqui apenas metodologia humana, não é metodologia humana, ou um guia prático de 5 passos, nem uma doutrina de pensamento positivo, não é isso. Eu vou te mostrar dentro da palavra que à medida que nós somos gratos, o favor de Deus é liberado sobre nós. E o tema da mensagem essa manhã é: seja grato e receba o favor de Deus. Só que a gente precisa entender o seguinte, que a nossa natureza, a natureza humana, ela é uma natureza caída desde lá do Jardim do Éden. E sabe, comportamento, quando a gente, ainda mais que a gente que é cristão, ele precisa ser alterado, porque a gente vem com os negócios do mundo, né, Marcão? Com o negócio do mundo e precisa ser mudado. Só que comportamento, a gente não muda comportamento primeiro para depois mudar mente. É o contrário. Nós precisamos de transformação de mente. E, consequentemente, os nossos comportamentos serão alterados. A forma que a gente fala, as coisas que a gente fala. Sabe, eu vejo muitas pessoas falando assim, não, tem aquela desculpa, não, eu primeiro vou mudar e depois eu vou para Cristo. Meu irmão, eu vejo muita gente frustrada com isso. Por quê? Porque elas acham que, não, se eu mudar meu comportamento aqui, às vezes fica até uma semana bem ali, né? Poxa, né, eu estou conseguindo. Mas depois acaba tudo indo para ralo abaixo. Por quê? Porque a mente dela não é transformada. Com a gente não é diferente, irmãos. A nossa natureza caída, a tendência dela é reclamar de tudo. É ser ingrato com tudo. Nunca nada está bom, não há reconhecimento de nada. Sendo que, como cristãos, nós precisamos ser gratos a Deus. Nós vamos ver isso. Só que às vezes a gente fala assim, não, eu vou mudar. E não muda. Por quê? Porque não há transformação da mente. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, Paulo, ele vai dizer assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, não é somente experimentar, mas também comprovar que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E isso só é possível quando a nossa mente, ela é transformada, amém? Então, a nossa carne, ela é tendenciosa a agir com ingratidão, né? E, sabe, Deus falou algo no meu coração enquanto eu escrevi essa mensagem, que gratidão e ingratidão são como duas árvores, e que a seu tempo, na estação própria, ela dará fruto. E qual que é o fruto da ingratidão? Reclamação, escassez, morte, falta de percepção. Sabe, a gente perde a percepção de Deus, a gente fica insensível, falta de reconhecimento, a gente não reconhece mais Deus em nada, sabe? E tudo isso são características de um comportamento do homem caído, ingrato. E a gente vai perceber que ao longo da palavra, ao longo da Bíblia, Deus ele teve que lidar com a ingratidão do homem. Talvez o exemplo mais comum aí que a gente conhece é quando o povo sai do Egito. O povo está lá no Egito, perceba. Irmãos, eu quero que você entre na história comigo. Mais de 400, essa era a realidade do povo naquela época. Mais de 400 anos escravo. Aquele povo, ele vivia em extrema dureza e sofrimento. Não tinha liberdade, eram forçados a trabalhar sem direito a nada e viviam em grande miséria. As condições de trabalho eram frequentemente cruéis e abusivas, com punições físicas sendo aplicadas aos que não cumpriam tarefas exigidas. A vida dos escravos era marcada por falta de descanso, pela exploração constante, a alimentação era básica e muitas vezes insuficiente, garantindo apenas a sobrevivência. Essa era a vida daquele povo no Egito, era amarga, era difícil, marcada por tristeza, sofrimento, falta de esperança. E aí, Deus resolve, depois desse retrato daquele povo, Deus resolve tirar aquele povo do Egito. Pensa, mais de 400 anos vivendo nessa situação. Eu não sei você, mas eu não aguentaria. Eu não aguentaria. E aí Deus resolve tirar o povo das mãos de Faraó. E agora o povo é livre. Vamos ler lá, Êxodo 12, para a gente entender, só para também não ficar nas minhas palavras e a gente entender o contexto. Êxodo 12, e você mantém sua Bíblia aberta, porque hoje a gente vai ler muita Bíblia. Vai ler muita. O pastor Zé falou assim: o que é isso? É uma lista telefônica? É quase, é o endereço. Êxodo 12, diz assim, ó: naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, você e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediam. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoe a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto bois como ovelhas e cabras. Entenda, o povo vivia naquela situação miserável, não tinha nada. E aí quando Deus tira eles lá do Egito, ainda dá uma indenização milionária, irmãos. Era ouro, boi, prata, ovelha, cobra, ele tinha tanto. Tem um episódio quando Moisés ele vai construir ali o tabernáculo, ele teve que falar assim: ó, vocês param de ofertar aí, porque já não está mais cabendo. Você pensa, irmão, um povo que não tinha nada, era escravo, e Deus liberta da mão dele, das mãos de Faraó, leva para uma terra nova e ainda milionários.
muito ouro, eles tinham tudo, agora eles tinham tudo, não precisavam de nada. Eles ficaram caminhando no deserto 40 anos, as roupas não desgastavam, as sandálias não desgastavam. Irmãos, ontem eu pisei, só dei uma tropeçada, minha havaiana já arrebentou toda. Então imagine 40 anos com o mesmo sapato. Eu penso a você, esse povo tinha ou não tinha motivos para agradecer a Deus? Meu irmão, por mais que eles saíssem sem nada do Egito, só de não ser mais escravo, Vinição, ele já tinha motivo para ser grato a Deus. Mas a gente vai ver que a realidade, ela foi totalmente diferente. Lá em Êxodo 14, versículo 10, diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, Moisés, nos tirando de lá? Já não tínhamos dito lá no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor te trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. O povo sai do Egito, e aí, diante deles há um mar. E agora o que fazer? Faraó está vindo aí, vai matar todo mundo. E aí o povo chega para Moisés: eu falei com você, Moisés, por que você não deixou a gente lá? Talvez, não sei se você sabe, mas até o povo sair do Egito, meu irmão, foi uma negociação longa. Acho que o povo já estava até cansado. Moisés, larga esse negócio para lá, Faraó não vai liberar a gente não, Moisés. E aí Faraó libera, e agora o Faraó voltou atrás: vou matar aquele povo tudo, vou matar todo mundo. E vai atrás, e diante deles está o mar. E ele fala: Moisés, eu falei para você trouxe a gente para morrer aqui. Lá pelo menos tinha túmulo, Moisés. Eu falei: calma, calmem-se, vocês vão ver o que Deus vai fazer hoje. E aí Moisés vai até Deus e fala: Deus, e agora? E agora? Eu falei assim: Moisés, o que você está clamando, meu filho? Vai lá, toca nas águas. O mar se abriu, o povo passou em seco, e o milagre. Pensa, do outro lado, a Bíblia diz que chegou do outro lado, Miriam até música fez. O povo estava alegre, uau, olha o que Deus fez. Sabe, a Bíblia conta diversos milagres, inúmeros. Mas a abertura do Mar Vermelho está entre os maiores. Bom, virou tema de filme esse negócio, novela, o negócio foi top, é top até os dias de hoje, que você não imagina Deus abrindo o mar. É um negócio maravilhoso. E aí, saíram do Egito, já não são mais escravos. Agora tem tudo. E ainda viram um milagre daqueles, tremendo, poderoso. Esse povo tinha ou não tinha motivos para ser grato? Tinha. Só que aí agora o povo vai começar a reclamar. E aí, verso 19: a seguir o anjo do Senhor ia à frente do exército, retirou-se colocando atrás. A coluna de nuvem saiu de frente deles e se pôs atrás. Versículo 20: então os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para a luz e para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou, e o mar tornou-se em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Uau! Esse negócio foi tremendo demais. E aí, o que acontece? O povo está lá no Egito, quer comer alguma coisa. O que eles vão fazer? Vão até Moisés e falar: Moisés, a gente quer comer. No capítulo 16, olha o que diz. Versículo 2: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou com Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera o Senhor tivesse nos matado lá no Egito. Lá nós assentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Irmãos,
Deus fez isso tudo para aquele povo. Você acha que Deus ia deixar eles morrer por falta de pão? Parece que eles não tinham visto nada. Parece que Deus literalmente, quando você lê o texto aqui, sem ler o que aconteceu atrás, a gente fala, nossa, tadinho desse povo. Oh, que Deus ruim, que vai matar esse povo de fome lá no Egito. Mas quando a gente lê o capítulo anterior, foi o que a gente viu aqui, o quão coisas poderosas Deus fez por aquele povo. E você acha mesmo que Deus ia deixar eles morrer de fome lá no Egito? Mas parece que eles não tinham visto nada. E eles vão reclamar, Moisés, quem dera Deus tivesse morrer, pelo menos lá no Egito a gente tinha pão para comer, e aqui nem isso Deus nos dá. Aí a Bíblia vai continuar dizendo, disse o Senhor, porém, versículo 4, disse porém o Senhor a Moisés, eu lhe farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram aos israelitas ao entardecer, vocês saberão que foi o que o Senhor quem tirou do Egito. Amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para vocês reclamarem a nós? Disse-lhe ainda Moisés, o Senhor lhes trará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. E aí, Deus é tão poderoso que trouxe carne para aquele povo e trouxe uma comida diferente. Imagine, todo dia de manhã Deus ia lá preparar café da manhã para aquele povo. E o negócio era tão bom, mas era tão bom, que nem nome eles sabiam como é que a gente vai chamar isso? Isso aqui tem nome de quê? E eles chamaram de maná, que no original quer saber o que é isso. E nem nome, o negócio era tão bom, Vinição, que nem nome eles tinham para dar para o negócio. De tão bom que era. Aí você pensa, agora esse povo vai, né, agradecer, o povo vai ser grato ao Senhor. E aí, o que eles começaram a fazer? Deus tinha dado uma ordem, faz o seguinte, vocês vão comer, todo dia eu vou trazer aqui, café da manhã para vocês, tá? E não era ovo com bacon, não, era um negócio bem mais gostoso. Só que é o seguinte, vocês não vão guardar. Todo dia eu vou trazer, pensa só, todo dia você tendo um milagre de provisão na sua vida. Nossa Deus. Falou, no 6º vocês vão recolher o dobro, porque no 7º vocês não vão trabalhar, vocês não vão fazer nada. Aí o povo pensou assim, é ruim, hein? E começaram a guardar. E o negócio foi apodrecendo, aquele cheiro de podre no arraial. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Que às vezes a ingratidão, ela gera incredulidade. A gente para de confiar no Senhor. É ruim, Deus já me abandonou uma vez, será que Deus não vai me abandonar de novo? A gente não percebe mais quantos milagres Deus já fez na nossa vida. A gente não é grato mais. A gente pensa, poxa, se o Senhor me livrou da mão de Faraó, será que Ele realmente vai deixar eu morrer de fome? E a gente fala, não, eu vou guardar aqui, porque eu não sei, vai que Deus se esquece de mim, vai que Deus me abandona. Isso é um fruto da ingratidão. E aí, o povo agora, lá no capítulo 17, depois de ter, imagina, Deus feito café da manhã para eles todo dia, e maná, e carne e tudo mais. No verso 17 diz assim, no capítulo 17, verso 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando em um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Redifim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, o que eles fizeram? Queixaram-se a Moisés e exigiram, dá-nos água para beber. Ele respondeu, por que vocês se queixam a mim? Por que vocês colocam à prova o Senhor? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Mais uma vez, irmãos, parece que aquele povo não tinha visto nada, não tinha vivido nada. Estavam com fome, Deus trouxe pão, e agora eles querem água. Bom, é muito simples, só pedir.
E eles foram lá se queixar com Moisés. Foram lá reclamar, Moisés. E fica jogando ainda na cara. Moisés, você tirou a gente do Egito. Se não foi para matar de fome, foi para matar de sede. É isso que um coração ingrato faz. Ele não reconhece nada. E aí, o Senhor vai lá e traz água para aquele povo de novo. E aí você pensa, agora sim. Agora esse povo, pastorzão, vai fazer um culto de ações de graça ao Senhor. No capítulo 16, no capítulo 11 de Números, vou dar uma andada só para você entender. O povo estava reunido e eles começaram a se queixar com Moisés. Sabe com o quê? Ô Moisés, a gente vai ficar comendo a mesma comida todo dia? Não tem um negócio diferente aí para a gente comer, não? Sei lá, um x-tudo, uma pizza, sei lá. É a mesma comida todo dia. Todo dia a mesma comida. Sabe, irmãos? Eu não sei, eu já vi pessoas assim. Que ficam reclamando de tudo. Sabe, não consegue ser grato a Deus por nada. Poxa, todo dia eu tenho que comer essa mesma comida. Sabe, eu aprendi uma coisa, que na vida tudo é questão de perspectiva. Eu vejo pessoas, e eu aprendi isso, assim, um pastor ele diz, olha, se você tem muita louça na sua casa para lavar, é sinal de que você está tendo comida. Se você está tendo que lavar muita roupa na sua casa, é sinal de que você está tendo roupa. Pense bem, tem gente que não está lavando louça porque não tem comida para comer. E aí, às vezes a gente reclama, poxa Deus, eu tenho que comer ovo de novo. Ai, é linguiça de novo. Ai, é de novo isso aqui. É todo dia a mesma coisa, não tem nada de diferente. Sabe o que acontece? Deus faz chover comida para aquele povo. Mas eles estavam tão gulosos, mas tão gulosos, que eles comeram tanto que começou a sair carne pelo nariz, ouvido, as pessoas foram morrendo. E aí, aquele lugar, tá lá, vamos ler Números 11, que acho que fica melhor para a gente entender. Verso 33 e o 34 só. Mas enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, antes que o ingerisse, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e lhes feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Hatavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Quibrote Hatavá significa túmulo dos desejos. Sabe o que acontece? A ingratidão, ela gera morte. Gera incredulidade, gera morte, falta de reconhecimento, a gente fica insensível ao que Deus fez. E se o resultado da ingratidão gera um ambiente favorável, se o resultado da ingratidão, esse é o resultado da ingratidão. Por outro lado, a gratidão gera um ambiente favorável para o manifestar do favor de Deus sobre nós. Sabe, a gratidão ela traz vida, traz paz, traz provisão. Então, um coração grato é um coração mergulhado em fé. Por isso que a Bíblia nos convoca a sermos gratos ao Senhor. Lá em Efésios 5, 18 ao 20, diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É dando graças em alguma coisa, irmãos? Dando graça só quando o negócio está firmeza? Não, a Bíblia diz, dando graças em todas as coisas. E aí eu fui buscar no original o que isso significa, tanto no hebraico quanto no grego. E todas aqui significa todas. Todas mesmo, tudo. O negócio está ruim mesmo, irmão. Dá graças a Deus. O negócio está bom, dá graças a Deus também. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18 diz: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças, de novo, em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo.
Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Quantos aqui já receberam um reino inabalável? Quantos aqui foram alcançados pelo reino de Deus? Seja agradecido, meu irmão. Foi o que o Alexander falou aqui no início. A gente já tem motivo, só pela gente ser salvo, a gente já tem motivo para agradecer. Porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Aí o que ele faz? Nos tira do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz do Filho do seu amor. Como que ele fez isso? Entregando o seu próprio filho para morrer na cruz por mim e por você. Só isso aí já é motivo de ser grato demais. Você já parou para... Não sei se vocês já fizeram, você olhar a sua nova vida agora em Cristo e a anterior, e você pergunta, caraca, como eu tinha coragem de fazer isso? Por que eu fazia isso? Mas porque nós éramos filhos do cão. Agora nós somos filhos de Deus. E isso é motivo para agradecer. Acho que a gente podia até encerrar a mensagem aqui e começar a dar graças a Deus. Isso já é um motivo muito tremendo. Porque eu e você não foi a mensagem que o pastor César trouxe semana passada aqui. Não sei se você prestou atenção. Mas ele falou, olha, era impossível pagar a dívida que a gente tinha. Mas aprove ao Senhor que na plenitude dos tempos enviasse o seu filho para pagar a minha e a sua conta. Meu irmão, quem muito é perdoado, muito ama. E aí o Salmo 136, verso 1 vai começar o seguinte: deem graças ao Senhor. Por qual motivo? Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E esses salmos, ele é uma santa convocação, porque ele vai começar nos dizendo para sermos gratos e vai terminar no verso 26 dizendo: deem graças ao Deus do céu, porque o seu amor dura para sempre. Se você for ver, a maioria dos versículos do Salmo 136 vai dizer: porque o seu amor dura para sempre. Deem graças, porque o seu amor dura para sempre. Então, quando nós temos a revelação do quanto somos amados, gratidão flui de dentro de nós. Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. Isso aqui me intriga demais, porque você pensa assim: puxa, estou passando por uma provação, ainda vou continuar alegre? Irmão, quem tem coração grato, não importa a situação que está passando, vai estar alegre sempre, porque sabe que o Senhor está com ele. Qual que é a recompensa disso? Verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Há uma coroa da vida preparada para você, meu irmão. Há uma recompensa preparada para mim e para você. E aí, eu quero começar a pregar aqui, depois dessa introdução. No reino de Deus, as coisas elas são inversas ao mundo. Eu fui buscar dentro da Bíblia, irmãos, todas as vezes que alguém foi grato ao Senhor, qual que era a situação, qual que era a circunstância, e pasmem, a situação de todos era a mesma. Eu falei: Senhor, por quê? E aí o Senhor me lembrou algo. Na hermenêutica, existe uma lei que se chama lei da primeira menção. O que isso significa? É um princípio de interpretação que sugere que quando uma coisa é mencionada a primeira vez, aí você cria um conceito, né, até para você desenvolver, interpretar. E a primeira vez que gratidão, que alguém é agradecido de fato, o termo gratidão ali é mencionado na Bíblia, está lá em Gênesis 29, 35. Vamos ler? Já está quase acabando, irmãos. Falei, pastor César, que ia ser rápido. Gênesis 29, 35. Eu quero que você entre na história comigo para você entender, irmãos. Engravidou outra vez, e quando deu à luz a outro filho, disse: dessa vez louvarei ao Senhor. Assim lhe deu o nome de Judá. Diga assim: Judá. Fica, Judá. Isso. Então parou de ter filhos. E eu comecei e falei: Senhor, não tem nada de gratidão nesse negócio aqui. Você entendeu o contexto? Aqui, a Bíblia está falando de Lia, que foi a primeira esposa de Jacó. Para você entender o contexto, qual que era a situação? Jacó se apaixonou por uma moça
chamada Raquel, filha de Labão. E aí, apaixonadíssimo, ele falou assim, poxa, vou casar com essa menina. E ele vai até Labão, fala, Labão, tem lá sua filha e tal, vou casar. E Labão faz um trato com ele, olha, faz o seguinte, você trabalha 7 anos para mim, depois de 7 anos você vai casar com Raquel. Bom, na hora, vamos embora. E imagine Jacó trabalhando 7 anos, para aquele homem pensando, quando acabar, eu vou casar com aquela moça bonita. E trabalhou, imagine o último dia de Jacó. A Bíblia diz, meu irmão, quando acabou o serviço, ele já correu para Labão. Correu e falou assim, Labão, acabou Labão, já deu 7 anos, eu estou marcando aqui, ó, o calendário está tudo marcado. Cadê? Eu quero Raquel. Aí, Labão fala com ele assim, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa primeiro. E faz a festa. E está ansioso. E está lá a festa rolando. E aí, Labão, cadê minha esposa? Então, ô Jacó, vem cá. Aqui em casa um negócio diferente. A mais nova não casa primeiro que a mais velha. Você vai ter que casar com Lia primeiro, se você quiser ter Raquel. Ele, mas como assim? Eu trabalhei 7 anos por uma. Não. E aí Labão passou a perna em Jacó. Mas tudo bem. Ele aceitou, não querendo muito, mas aceitou. E aí falou assim, bom, e agora? Já que eu casei com ela, você vai me dar outra? Não, mas também não funciona assim. Você vai precisar trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel. Eu acho que eu já tinha desistido, irmão. Ficado com a mais velha mesmo, acabou com esse negócio para deixar para lá. Mas Jacó estava muito apaixonado. Estava muito apaixonado e falou assim, eu trabalho, vai valer a pena, mas eu vou casar com Raquel. E trabalhou mais 7 anos, irmãos. No último dia, aí Labão falou assim, agora não tem jeito. Foi lá e casou com Raquel. Mas veja o problema que Labão, ele criou para Lia agora. Porque ele pegou a filha mais velha e deu para o cara que ela nem gostava dele, ele também não gostava muito dela, mas ela acabou se apaixonando por ele, só que Jacó, ele gostava mesmo, era de Raquel. E como a vida daquela mulher foi atormentada, como a vida daquela mulher foi amargurada. E aí, qual que era o contexto aqui da vida dela? Primeiro, ela não era amada, versículo 30, ainda do capítulo 29. Projeta pra gente, por favor, meu irmão. Capítulo 29, versículo 30 de Gênesis. Algumas traduções vai dizer que, nesse versículo, que Jacó, ele amava Raquel, mas não amava Lia. Diz assim, Jacó deitou-se também com Raquel, a quem amava mais do que a Lia, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Aqui, algumas traduções vai dizer que Jacó, ele amava Raquel, mas não amava Lia. Versículo 31 vai dizer que ela era desprezada por Jacó. Versículo 31. Vai chegar, irmãos, calma. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, tornou-a fértil. Raquel, porém, era estéril. Se segura aí, irmão. Perceba, quem viu que aquela mulher era desprezada foi o Senhor. Ele falou, essa mulher está muito desprezada. No versículo 32, olha o que diz o versículo 32. Lia engravidou e deu à luz a um filho e deu o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha miséria, agora certamente o meu marido me amará. Aquela mulher não era feliz. Ela entrou num casamento lá com um homem que nem gostava muito dela, o pai dela arranjou um problemão para ela lá, e estava lá. E aí, qual foi a ideia dela? Pensou, bom, já que minha irmã não pode ter filho, se eu der filho para esse homem, ele vai gostar de mim. Essa foi a ideia dela, na cabeça dela. Ele vai gostar de mim. E aí, ela tem, aqui no versículo 32, ela engravida do primeiro filho. Ela falou assim, esse homem vai me amar agora. E aí colocou o nome de Rubem. Certamente o meu marido agora vai me amar. Sabe o que aconteceu? Nada mudou. Jacó não criou um sentimento por ela. Ela continua sendo não amada, continua não sendo feliz. E ela pensou, bom, se com um filho nada mudou, com 2 certamente mudará. E aí, verso 33. Lia engravidou de novo. E quando deu luz a outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, deu também a esse.
por isso lhe deu o nome Simeão. Pronto. Agora você pensa, agora Jacó vai amar aquela mulher. Agora ela acertou em cheio com 2 filhos. Mas sabe o que aconteceu? Nada mudou. Isso ela tentando agradar o marido dela. Mais pra frente, versículo 34. De novo, agora a 3ª vez, ela engravidou. E quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Aí você pensa, agora 3 filhos. Queria eu, minha esposa tivesse grávida agora de 3 filhos, irmão. Mas não. Aí você pensa, agora vai dar certo. Nada mudou. Aí você pensa, 3 filhos, aquela mulher querendo agradar aquele homem, e nada deu certo. Nada deu certo. Verso 35, ela muda a estratégia dela. Falou, não dá para agradar esse homem não. Nada vai fazer esse homem me amar. E o que ela faz? Tem um outro filho. E engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz a mais outro filho, disse: dessa vez, não é para Jacó não. Dessa vez não. Esse aqui não. Dessa vez eu vou louvar a Deus. Dessa vez eu vou ser grata a Deus. Por isso deu-lhe o nome de Judá. E depois disso parou de ter filhos. Logo, certamente depois a gente vai ler nos capítulos mais para frente que ela acabou tendo mais filhos. Mas nessa ânsia de querer agradar o marido, ela teve 4 filhos. 3 foi para agradar o marido. O último, ela desistiu e falou assim: eu vou ser grata a Deus. Num ambiente de amargura, de tristeza, de desprezo, de um sentimento de não ser amada, aquela mulher resolveu ser grata a Deus. O nome Judá, aqui no original, quer dizer agradecimento, né? Irmãos, eu treinei demais para poder falar essa tradução, cara. E Erodá significa no original, que quer dizer louvado seja ou agradecido a Deus. Ela falou assim: não, eu vou ser grata a Deus. E foi grata a Deus. E qual foi a recompensa disso? Jacó amou ali ainda? Sabe, às vezes tem coisas que não acontecem no nosso tempo. E não vai acontecer, porque tudo tem um tempo de Deus. Mas nós fomos beneficiados por conta disso aqui. Porque lá em Mateus capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2 diz assim: registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a quem? Gerou a quem, irmãos? Não, pode ser mais forte. Gerou a quem? Judá. Aí você pensa, calma aí. Por que Rubem não está ali? Levi não está ali? Simeão não está ali? Mas Judá entrou. Aí você pergunta, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Essa é a genealogia de Jesus. Sabe o que Deus falou no meu coração, irmãos? Toda vez que nós somos gratos ao Senhor, a salvação ela chega. Cristo é o nosso Salvador, irmãos. Judá foi uma porta de entrada para Cristo chegar até nós. Seja grato, irmãos. Você pode estar passando um pior momento da sua vida. Você pode estar com dores como que de parto. Talvez você está no momento de sendo desprezada. Seja grato ao Senhor e a salvação chegará. Ele é o nosso Salvador. Então toda vez que nós exercemos gratidão, Deus envia a salvação. E para a gente encerrar, qual foram as outras vezes? Foram em momentos de dificuldade também. João capítulo 6 é a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus acabou de ensinar uma multidão, e aí não tinha nada para comer. O que a gente vai dar para esse povo para comer? Vamos ler. Capítulo 6, versículo 11 de João, diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças, partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada daqueles que lhe tinham comido. Contexto:
tinha nada, tinha 5 pães e 2 peixes. Alguém chegou lá com 5 pães e 2 peixinhos. Mas tinha muita gente, muita gente. 5 pães e 2 peixinhos não ia dar para nada. Não, nem para coçar o dente não ia dar. Jesus falou assim, cara, manda todo mundo sentar. Pega 5 pães, 2 peixinhos. Perceba, Jesus não fez nenhuma oração miraculosa, mirabolante, nada. A Bíblia diz que ele apenas pegou o pão e o peixe, levantou para os céus e disse, obrigado, Deus. A Bíblia diz que houve multiplicação. Toda vez que nós somos gratos ao Senhor, Deus, Ele libera a favor sobre a nossa vida, a provisão, a multiplicação. Às vezes a gente acha, não, eu tenho que fazer 60 dias de jejum para Deus me ouvir e tem que orar. Eu não estou falando que isso não tem que ser feito, é importante, tem que ser feito. Mas eu vou dizer para você, a nossa oração mais simples de um obrigado, Deus, ela libera a favor sobre a nossa vida. Então seja grato. E é interessante, esses dias eu estava lendo isso aqui e Deus me mostrou algo. Lá no versículo 23, quando João está escrevendo, ele vai citar esse lugar aqui que houve a multiplicação dos peixes. Olha como que ele cita, verso 23. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter feito o quê? Dado graças. Ele podia ter falado tanta coisa aqui. Não, lá no lugar onde o Senhor multiplicou, onde tinha muita gente, Deus fez um milagre. Não, ele falou assim, no lugar aonde o Senhor deu graças. Toda vez que damos graças ao Senhor, que somos gratos ao Senhor, quando há gratidão, o lugar também é marcado, irmãos. Quantos querem o favor do Senhor aqui? Eu também quero. E aí, poucos milagres na Bíblia, eles se repetem. Na verdade, assim, João ele acaba escrevendo também que muitas coisas não deu para ser colocado aqui, mas alguns se repetiram. E esse foi um deles. Tanto que Jesus, ele vai multiplicar o pão e peixe a segunda vez, lá em Mateus 15, do 32 ao 37. Chamou seus discípulos e disse, versículo 32, tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles já estão comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Então os discípulos disseram, onde poderemos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles, 7, responderam eles, e alguns peixinhos. E ele ordenou que a multidão se assentasse. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu o pão e dividiu a todos. Perceba, de novo, Jesus, ele podia ter feito outro tipo de oração. Ele apenas, simplesmente, Alex, levantou o pão de novo e deu graças a Deus. Perceba que toda vez que somos gratos, o favor de Deus é liberado sobre nós. Para a gente terminar, e eu quero para terminar de verdade, irmãos. Falta só mais 7 páginas. O terceiro episódio aconteceu quando Jesus ele ressuscita Lázaro. Só para adiantar aqui. Lázaro morreu. Depois de 4 dias Jesus chega lá. E aí Marta e Maria vão lá. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E tarará. Jesus falou assim, onde vocês colocaram ele? Ah, tá ali, vamos lá ver. E aí a Bíblia diz o seguinte, que Jesus falou assim, verso 41. Jesus mandou tirar a pedra. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouve. Irmão, essa foi a oração de Jesus. Ele olhou para você e falou, Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Irmão, quantos aqui podem levantar os olhos para o céu e falar, Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Numa situação ruim, numa situação difícil. A tendência nossa é falar, Senhor, porque o Senhor nos abandonaste. Essa é a nossa tendência. Mas o que o Senhor está nos mostrando é o seguinte, irmão, você está passando um momento de dificuldade, um momento de choro, um momento de parecendo que alguém morreu. Levante seus olhos para os céus e diga, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Jesus, ele falou, Lázaro, venha para fora. A Bíblia diz que o morto saiu com as mãos e os pés enfaixados,
toda vez que somos gratos ao Senhor, milagre é disponibilizado para nós. A vida é liberada para nós, há um favor liberado para nós, meu irmão. Então seja grato ao Senhor em meio a situação difícil, em meio a circunstâncias adversas, porque há favor liberado para nós. E aí, para a gente orar, Deus me mostrou algo que depois eu fiquei assim, uau. Lucas 19, verso 20, foi outro momento que Jesus foi grato, exerceu gratidão. Diz assim, verso 19 de Lucas 22. Tomando o pão, deu graças, partiu aos seus discípulos dizendo: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Esse momento aqui foi o momento que Jesus estava para ser crucificado. Ele fez uma reunião com seus discípulos. Ele pega o pão novamente. Ele parte, ele deu graças a Deus primeiro. Para o Pai, obrigado. E falou para os seus discípulos: está vendo esse pão aqui? Ele é o meu corpo, que é partido por conta de vocês. Irmãos, eu fiquei assim, eu falei, cara, Jesus estava para ser crucificado. Estava vivendo o pior momento da vida dele aqui na terra. A Bíblia diz que no Getsemane foi um momento de angústia demais. Estava para ser traído, crucificado, cuspido. E sabe o que ele estava fazendo? Estava agradecendo porque o corpo dele ia ser rasgado. Ele estava agradecendo porque ia morrer. E Paulo, ele vai replicar isso lá em 1 Coríntios, versículo 11. Ele diz assim, verso 23. Porque eu recebi do Senhor, que lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Sabe, eu sei que a gente faz aqui sempre partir o pão, mas em memória do Senhor, também somos convocados a ser gratos. Que no pior momento, no momento de angústia, de dor, de sofrimento, ele estava sendo grato porque ia morrer no meu e no seu lugar, meu irmão. Tá, mas e aí? Qual foi a recompensa disso? A recompensa disso, Isaías já tinha falado lá atrás, no capítulo 53, verso 11. Tu verás o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Só há satisfação quando somos gratos. Sabe por quê? Toda vez que somos ingratos, a gente não consegue satisfação em nada. Nada nunca tá bom, nada nunca tá legal. Sempre, você pode ver um monte de milagre, mas sempre a gente quer mais, e nunca vai estar bom. Mas todas as vezes que somos gratos, há satisfação. Essa foi a recompensa de Cristo. Eu e você, na noite em que foi traído, Ele deu graças. Fica de pé. E aí depois de ressuscitar, alguns discípulos, Marcão, desertaram. Vou embora. E estava no caminho de Emaús, e o Senhor falando com eles. Eles não reconheceram o Senhor. Você imagine, irmãos, você passar 3 anos e meio com Jesus. No dia que Ele ressuscitar, Ele andar com você, falar com você, caminhar com você tantos quilômetros, e você não reconhecer o Senhor. Mas a Bíblia diz que eles convidaram Jesus para comer. E aí, Jesus olhou na mesa, tinha um pão. Vamos comer um pão. Lucas 24:30 diz: e quando estavam assentados à mesa com ele, tomou o pão e fez o quê? Deu graças. Partiu o pão e deu a eles. E aí, verso 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Jesus dividiu o pão, deu para eles. Ele falou: uau, é o Senhor. E depois eu falei assim: como que a gente não reconheceu Ele lá no caminho? Toda a vez que somos gratos a Deus, os nossos olhos se abrem. Sabe, irmãos, a ingratidão, ela cega o nosso entendimento, a ponto de a gente não reconhecer mais o Senhor. Mas toda vez que somos gratos, Cristo se mostra.
toda vez que somos gratos ao Senhor, os nossos olhos se abrem e nós vemos o Salvador. Você tem motivo para agradecer aqui? Eu quero convidar você a fazer uma oração aqui essa manhã. Mas uma oração diferente daquela que você já tem feito no seu dia a dia. Eu não sei a situação que você está passando, os perrengues que você está passando, as circunstâncias que você está passando. E para mim, meu irmão, não vai fazer diferença não, porque eu não posso fazer nada para você. Mas há um Deus nos céus olhando para mim e para você aqui essa manhã. E Ele está disposto a liberar favor sobre nós aqui. Só que antes da gente orar, nós vamos louvar o Senhor. Quantos querem louvar o Senhor aqui essa manhã? Então feche seus olhos. Vamos junto com os nossos irmãos aqui louvar o Senhor. Deixa o seu espírito fluir essa canção aqui. Amém, irmãos? Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar. Levante suas mãos aos céus. Declare isso para Ele aqui essa manhã. Diga para Ele: Senhor, tudo que eu tenho é um obrigado, é um aleluia. Mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia. Olhe para cá um instante. Eu quero convidar você a fazer uma oração diferente essa manhã. Quantos aqui estão passando por situações adversas? Aqui, levanta a mão assim. Ninguém? Só eu? Meu Deus. Diga para mim qual que é o segredo. Quantos estão passando por situações adversas aqui? Momentos complicados. Eu quero convidar você a orar e colocar essa adversidade nas mãos do Senhor. Mas você vai fazer de uma forma diferente. Você vai fechar seus olhos e vai falar: Senhor, obrigado. Obrigado por eu estar passando por essa situação complicada. Obrigado por eu estar passando por esse momento difícil. Porque eu sei que o Senhor está comigo apesar de todas as coisas. Apesar de tudo, o Senhor está comigo. É certo que a bondade do Senhor me alcançará. Há um favor liberado aqui essa manhã, meu irmão. Feche seus olhos. Coloca diante do Senhor a sua causa, dizendo, agradecendo a Ele, dizendo obrigado, agradecendo mesmo, irmão. Fala: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Graças eu te dou, porque há uma recompensa para ser liberada para você aqui essa manhã. Há uma provisão sendo liberada para você aqui essa manhã. Isso, meu irmão. Fala com Ele, diga obrigado, obrigado. Seja grato, seja grato. Eu sei que é difícil ser grato. Eu sei que é difícil ser grato num momento difícil de uma situação complexa. Mas Deus, Ele vai te socorrer. Deus, Ele vai estender as mãos para você. Deixa fluir essa canção do seu coração, meu irmão. Deixa fluir lábios de gratidão ao Senhor essa manhã. Em meu coração não se envergonha e cante canção de gratidão ao canção, Senhor. pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego. Levante sua voz aqui essa manhã. Cante isso pra Ele. Vamos, cante isso pra louve Ele. ao Senhor. Deixa fluir no seu coração essa canção de gratidão. Em meu coração Não se envergonhe, meu irmão. não se envergonhe, Cante cante essa canção. pois sei que há fôlego nesses pulmões.
pode aplaudir ao Senhor. Diga para Ele aleluia. Diga para Ele graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar. Os avisos já foram dados. Que Deus abençoe o seu domingo, a sua semana. E que durante essa semana eu declaro que em nome de Jesus você vai ver o favor de Deus sendo liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu sei, meu irmão, que as circunstâncias vão dizer para você, não vale a pena, não vale a pena. As circunstâncias vão dizer o que a mulher de Jó disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Não. O nosso coração, ele vai liberar lábios de gratidão ao Senhor. E a mão do Senhor está estendida sobre nós para liberar favor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, cumprimente os irmãos aí próximo a você. Em nome de Jesus. Amém.